pessoal, meu nome é Lucas Castro, eu sou zootecnista, especialista em gestão do agronegócio e consultor pela Lancer Consultoria. Bom, no nosso segundo vídeo nós falamos sobre o estabelecimento da pastagem e lá eu havia comentado sobre a importância na hora de escolher espécie forrageira. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os critérios que a gente adota na hora de escolher uma espécie forrageira onde a gente vai plantar ali no nosso projeto. Bom, o produtor ele tem o costume de levar em consideração alguns critérios na hora de escolher espécie forrageira. O que geralmente o produtor leva em consideração, né? Primeiro, uma pastagem produtiva, né? Então ele vai ver se a pastagem é muito produtiva. E segundo, é a questão de qualidade, né? Se aquela gramínea forrageira ela tem níveis altos de proteína bruta, de energia e tudo mais. Terceiro, se ela é tolerante a ataque de pragas, né? Principalmente pragas como cigarrinha, lagarta. Então a pastagem ela tem que ser tolerante, tem que ser bem resistente nesse tipo de situação também. Se é uma pastagem que tolera déficit hídrico, se é uma pastagem que tolera também geadas. Então o produtor ele acaba levando em consideração esses critérios, só que o mais importante, pessoal, na hora de escolher a espécie forrageira que a gente vai estar plantando ali na nossa propriedade, é a característica de adaptabilidade nas condições edafoclimáticas, né, que seriam as condições de clima e de solo ali da nossa propriedade, onde a gente vai estabelecer essa pastagem. Então, falando primeiramente sobre o clima, o que a gente vai avaliar? Primeiro, volume de chuva, né? Então, qual que é o volume de chuva anual? Qual que é a quantidade de chuvas que a gente tem ali ao longo de 12 meses? Segundo, a distribuição dessa chuva, né? Como que é? Chove 6 meses, tem 6 meses de período seco, ou chove 7 meses, 8 meses, ou não, a distribuição ela é mais curta, né? A quantidade de chuvas ela é mais encurtada. Então isso também afeta na hora de escolher espécie forrageira. Terceiro, ocorrência de geadas, né? Às vezes é uma propriedade, é um local onde tem ocorrência de geadas, né? Ou então uma região que tem ocorrência de veranicos em determinada época do ano, isso acaba afetando também na hora de escolher a espécie forrageira. Dito isso, a gente vai avaliar as características do solo. Primeira característica física do solo, se esse solo não apresenta uma drenagem muito ruim, né? Porque às vezes o solo ele tem uma drenagem muito ruim, isso pode afetar também na hora de escolher a espécie forrageira, ou também um solo muito raso, né? Um solo que às vezes você cava e ali com meio metro de profundidade você já começa a ter a presença de laje, de rocha, que acaba comprometendo também o desenvolvimento de raízes e que pode afetar na hora de escolher a espécie forrageira, já que nem toda forrageira tolera esse tipo de situação. E a gente vai avaliar as características químicas desse solo. Só que em relação às características químicas, a gente ainda consegue corrigir, né, a fertilidade desse solo, a acidez desse solo. O mais importante seria a característica física para ver se não vai ter nenhum impedimento para crescimento de raízes. Bom, então esses seriam os dois principais critérios na hora de escolher a espécie forrageira, que é a questão climática e a questão do solo que a gente tem ali na nossa propriedade. Dito isso, quais são os outros critérios que a gente vai avaliar também? A gente vai avaliar, por exemplo, a espécie animal que vai pastejar essa área. Por exemplo, no caso de equinos, a gente sabe que nem toda gramínea forrageira vai bem para equinos, né? Que os equinos não aceitam bem. Então a gente vai plantar, às vezes, uma espécie forrageira que o equino ele aceita melhor, né? Outra coisa que a gente vai avaliar também é a questão de forma de uso, né? Então, às vezes você está estabelecendo uma pastagem que não é para fazer o pastejo, às vezes é uma área onde você vai fazer feno. Então, sabe-se que a gente, nessa situação, a gente deve escolher forrageiras que apresentam talos mais finos, né? Como as forrageiras do gênero Cynodon, né? Que tem talos mais finos que garante uma desidratação mais rápida no campo e com isso você consegue uma qualidade de feno melhor. A gente vai avaliar também qual vai ser o método de pastoreio, né? Tem algumas forrageiras que se adaptam melhor em sistemas de pastoreio de lotação contínua. Já outras forrageiras é recomendado apenas método de pastoreio de lotação alternada ou rotacionada, ou seja, forrageiras que você precisa dar um período de descanso, como os pânico ou andropólogo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Meu nome é Lucas Castro, sou consultor pela Lancer Consultoria e até o próximo vídeo.